prestar. Bom, a minha questão é em cima de uma reflexão e eu queria fazê-la para poder fazer a minha pergunta, porque realmente eu tenho uma dúvida nisso e gostaria de ouvir alguém da área do direito para responder. Acho que alguns outros colegas arquitetos também têm. Para alguns profissionais, né, como alguns que estão aqui, que trabalham com arquitetura, né, com algum viés de garantia de direito e de atuação em prol, né, de um coletivo determinado, eu trabalho e estudo muito a questão do direito à moradia e é uma militância profissional ingrata. Agora, mais ingrata que a minha, eu considero essa dos colegas que tentam proteger o patrimônio, porque para militar com direito à moradia, a gente tem milhares de pessoas e famílias morando mal que também, por necessidade, defendem o seu direito à moradia. No caso do patrimônio, né, o patrimônio arquitetônico ele não fala, ele fica lá, deteriora, e muito desse desdém, né, da sociedade em função da proteção do patrimônio tem relação com, acho que o nosso sentimento, né, coletivo, a falta de sentimento de que esse patrimônio tem uma importância para a nossa sociedade, para a nossa nação. Né? Eu acho impensável qualquer cidade europeia com patrimônio histórico, um centro urbano, discutir flexibilização de proteção, de estombamento. Né? A população vai para a rua e defende. Por quê? Porque elas têm sentimento de pertencimento, de que aquilo é importante para a sua raiz, para a sua cultura, né? Para a sua sociedade, para a sua história. E aqui no Brasil, acho que a falta dessa consideração da sociedade com o patrimônio tem muito dessa falta ainda de sentimento de nação, de povo brasileiro que a gente tem, que é histórico da formação do nosso, né, da nossa sociedade. Se a gente aliar isso, né, num momento, e aí é uma opinião minha, pode ter gente que discorde, a gente vive hoje um governo que, de certa forma, se aproveita dessa falta de sentimento, né, de nação, para desfazer, desconstruir uma série de políticas públicas que a gente avançou. Essa semana passada, a gente viu, né, a intenção de um senador governista de banir ou acabar, né, com aquelas áreas de proteção legal, ambiental, né, de grandes... a reserva legal, né, de espaço de ocupação do território. E esse desmonte ele é permitido por uma sociedade que não tem consciência da importância desses patrimônios, sejam ambientais, culturais, enfim, aí o Adalberto falou que o ambiental construído também serve, né? E aí tem toda uma classe, né, segmentos que se aproveitam disso para agilizar processos de desconstrução de política. Em São Paulo está tendo, né, no âmbito estadual, a gente viu o que estão fazendo com o Condefat, né? Estão desmontando o Condefat, isso vai ter reflexos daqui para frente em processo de novos tombamentos, mas também na discussão da privatização de patrimônio público tombado e se a pessoa que compra isso tem direito ao destombar. Né? Fazendo um paralelo aqui em Santos, a gente teve a mudança da lei de uso do solo, né, que flexibilizou o poder, a possibilidade de construção no centro, usando como aquele limite de verticalização lá do CONAER como desculpa, e a gente sabe que agora o próximo passo é a revisão da lei do Alegra Centro, também com o mote da flexibilização dos níveis de proteção. Eu estava na Assembleia essa semana com um colega arquiteto lá do CAU, o Paladini, e a gente estava conversando sobre isso com algumas representações de deputados lá, e aí a gente estava comentando o seguinte, né, que o Dauri colocou aí também. Para tombar um imóvel tem todo um estudo, uma pesquisa, uma comprovação técnica da importância daquele imóvel e a importância do tombamento. Né? E aí eu vou chegar na minha pergunta. É possível destombar, como eu vejo
flexibilização dos níveis de proteção no centro de Santos como um destombamento, na medida que se você destomba, você está desconsiderando toda aquela pesquisa técnica, acadêmica, que foi feita para comprovar a importância daquele imóvel. E aí, se os representantes da sociedade, né, por lei, os vereadores, os deputados, enfim, destombam, eles estão ignorando a importância daquele imóvel. Então, a minha pergunta é se do ponto de vista jurídico existe essa figura do destombamento, e se não é uma discussão ingrata, porque se não existe, né, a gente tinha que cortar essa discussão aqui pela raiz, senão a gente vai ver uma coisa que juridicamente não pode acontecer aqui no nosso centro para abertura de terreno para mercado de construção civil, que é o que a gente sabe que esses caras querem fazer aqui. Abrir frente para especulação e verticalização e construção do mercado imobiliário. Era isso, Dauri. Caramba! Da outra parte. Bom, vou tentar responder. Pode destombar? Pode. A lei de 37, que é a lei quadro do tombamento, ela é uma lei, é um decreto-lei federal. Esse decreto-lei, ele precisa ser interpretado de acordo com a Carta Constitucional da época que ele foi editado. Ele é excelente, tá? Tá aí até hoje, porque embora ele tenha o nome de Decreto-Lei 25, ele na verdade ele tem que ser lido. Lei Complementar à Constituição número 25 de 37, que na época que ele foi editado, o Decreto-Lei do Presidente da República, né, ditador, tinha status de lei complementar ao texto constitucional. Então por isso que ele está aí desde 37. E ele tem esta previsão de destombamento, inclusive por ato administrativo. Eu não vou lembrar o nome agora, mas existia uma cidade não colonial, mas imperial, na região das montanhas ali próxima do Rio de Janeiro, um teatro, da elite do Vale do Café. E no governo Getúlio Vargas eles resolveram fazer um reservatório para abastecer o estado do Rio de Janeiro. Puseram essa cidade abaixo, né? E daí ficou concluído o projeto hidráulico, eles viram que não funcionava, então não precisava. Tá? Mas o presidente da República já tinha mandado destombar o decreto, né? Era o mesmo Vargas, só que já eleito, né? Dentro do regime democrático. Então é sim possível destombar. Hoje, qual a diferença? Inequivocamente, por lei, tá? E mais, como eu expliquei, desde que eu tenha não é qualquer lei, desde que eu tenha uma alteração nas condições que ensejaram aquela proteção. Então, se eu tenho um imóvel, que quando ele foi feito o levantamento dele, vamos pegar concretamente o exemplo da nossa cidade, quando ele foi feito o levantamento dele para proteção, que recebeu lá um NP1 ou NP2, né? Este levantamento mostra como que o imóvel e ele está de acordo com os paradigmas da sua proteção, ele não pode ser desprotegido agora, né? É possível rever? É possível rever. Pode ser que eu encontre imóveis que foram gravados num evento promovido pela prefeitura, foi mostrado slide 2, por exemplo, que estão gravados como NP2 e é uma fachada séria. Conversando com o Ney Caldato, uma ideia na época foi de incentivar que ele fosse restaurado, né? Mas ele já estava degradado. O nível de proteção pode ser alterado? Pode. Tá? Sem que represente, agora, em tudo, não. Porque a volumetria dele, eu vou continuar não podendo mexer. Porque se ele estava ali para proteção da paisagem, com a ideia de que eu vou proteger no futuro, tá? Eu não posso mudar. Infelizmente, esta ideia não está na lei. Porque se tivesse na lei, nem esse poderia ser alterado. Porque é muito importante, e eu tentei falar isso no preâmbulo, que a lei, que quando se faz uma lei de patrimônio, que normalmente é feita por arquitetos, né, por pessoal que milita na área do patrimônio, isso vale até para as resoluções de tombamento, ela seja feita
ela também passe por uma revisão jurídica, de preferência uma revisão jurídica do bem. Né? Por quê? Porque se eu falo que a minha ideia era esta, mas isto não está escrito na lei, não está escrito na lei. Tá? Então eu não tenho como usar essa ideia depois. Né? Qual o motivo da proteção era esse. Não tem esse motivo, eu posso desproteger. Eu posso proteger depois por outro instrumento? Posso. Nós tivemos um exemplo que também foi citado pelo Jean-Pierre, que foi o Teatro Guarani. O Teatro Guarani tinha processo de tombamento do Condefat, pegou fogo, o Condefat entendeu que pela destruição do prédio não cabia a continuidade do processo de tombamento. Né? Houve um único parecer nesse sentido, lá dentro. O dono, que é a Santa Casa, judicializou esse tombamento e o Tribunal de Justiça de São Paulo disse: não é para tombar, porque está destruído, não tem razão do tombamento. Aquele motivo que você queria tombar não existe mais. Qual foi a alternativa aqui em Santos? Pediu o tombamento como ruína. Aliás, eu me comprometi com o presidente lá, o Márcio, de mandar um ofício sugerindo que modifique o ato do tombamento, porque não é mais uma ruína, ele foi restaurado. Dava para restaurar? Dava. Então você usou um outro instrumento, que é o município. Um bem que teve o seu tombamento recusado pela União, pode ser tombado pelo município? Pode. Pode ser tombado pelo Estado? Pode. Um bem que o município recusou o tombamento, pode ser tombado pelo Estado? Pode. Com o cuidado de justificar a importância estadual. Que eu, como advogado do proprietário, não teria dificuldade nenhuma de dizer: olha, está fugindo do objeto do tombamento, né? Quem deveria tombar não tombou e você não pode tombar porque não tem interesse estadual. Mas se tiver interesse estadual, se eu conseguir fundamentar o interesse estadual, posso usar outro instrumento. Então, é importante que a lei de tombamento, as resoluções de tombamento, elas observem algumas regrinhas jurídicas. Né? Uma delas como eu já coloquei, a regra da exceção. Em direito, norma de exceção se interpreta restritivamente. Então não adianta eu achar que eu jogando ali uma regrinha de uma exceção, eu depois estico aquela exceção para proteger tudo. Isso não existe em direito. Aquela exceção vai ser sempre interpretada restritivamente. Né? Então isso é muito, muito cuidado. Um outro aspecto que você colocou, e eu acho bastante interessante, e é muito importante também que a gente tenha uma reflexão grande sobre isso, e é uma reflexão que, infelizmente, não é só local, e precisaria ser até nacional. Né? Não sei se nesse momento de turbulência jurídica que o país está vivendo, né? De uma troca radical, não de regime, mas de natureza ideológica de governo, seja um bom momento, mas qual a grande dificuldade de você implementar medidas de moradia, e é uma coisa também para você refletir, em imóveis protegidos. Primeiro, a manutenção desses imóveis. Eu posso ter um projeto arquitetônico fantástico, que ele vai manter. Né? E toda vez que a gente pega como parâmetro a Europa, que é o grande exemplo da utilização de imóveis protegidos para habitação, esses imóveis não são dados ou vendidos por morador. O direito é de moradia, não de propriedade. Então, com isso, o Estado continua com o ônus de manter, porque a pessoa que está lá morando não é dono, ele não vai ser dono nunca. Se a gente não incluir isto no nosso sistema, desculpa, não vai sair do papel nunca. É mais fácil você ter moradia para uma classe mais privilegiada e gentrificar uma região central, como aconteceu em alguns bairros de Londres e de Nova York, que tem uma visão diferente do ponto de vista de ocupação de território, do que no modelo europeu, e alguns modelos que você mostrou aqui de residência
de comércio e baixa residência livre, que é fantástico, seria perfeito para o nosso centro histórico, e que, desculpa, aqui se não tiver injeção de patrimônio de dinheiro público, e nós temos uma legislação bastante difícil quando você fala em injeção de patrimônio público, de dinheiro público em imóvel privado, seja ele para o proprietário do imóvel, seja ele para o morador que vai receber o imóvel num programa habitacional qualquer, é muito difícil. Então isso é algo a ser refletido e ser modificado. E infelizmente faz parte da nossa própria cultura, né? Existe um livro interessantíssimo para quem gosta de história da área do direito, que chama Visões da Liberdade, do professor Sidney Chalhoub, da Unicamp, que fala das ações civis de liberdade, né? Eu usei muito no começo da minha carreira na área ambiental para fazer o paralelo com o meio ambiente, que eram ações que existiam no nosso período monárquico, em que o escravo tinha o direito de comprar a sua liberdade. Se ele tivesse o dinheiro para pagar quanto ele valia, o dono era obrigado a vender. E se o dono não aceitasse o dinheiro, ele entrava com uma ação chamada Ação Civil de Liberdade, para tornar tornar liberto. E esse livro explora a parte jurídica da questão, explora a parte conceitual da questão, né? Mas traz uma informação interessantíssima, baseada em autos judiciais. Existiam tanto associações que arrecadavam dinheiro para libertar esse ou aquele, como existiam escravos de ganho que compravam, que entravam eles próprios, contratavam um bom advogado, entrava, significava que era só escravo, mas ele tinha dinheiro, tinha acesso a bons advogados mesmo, né? Na época os juízes podiam advogar, então o cara ia lá e fazia questão de contratar um juiz para advogar para ele, né? Como também existiam atravessadores que compravam a liberdade de determinado escravo e faziam com ele um contrato de prestação de serviço para ele continuar trabalhando porque comprou a liberdade até ele pagar a liberdade. Ou seja, transformava a dívida à vista em dívida a prazo. Oficialmente ele não era mais escravo, mas ele estava preso a um contrato de prestação de serviço de às vezes 20 anos. Tá? Então, a conclusão disso é que o sonho de qualquer escravo era ficar livre para comprar um escravo para trabalhar para ele. E essa mentalidade, infelizmente, continua na nossa sociedade, né? O bacana na sociedade brasileira era não trabalhar, era ter alguém que trabalhasse para você, né? O bacana então, e além de ter alguém para trabalhar para você, que você fosse dono dele, né? E isso, infelizmente, está arraigado. A gente faz questão absoluta do patrimônio e não do uso, né? Quanta coisa que a gente não poderia ter de uso, relacionado principalmente a imóveis protegidos, se eu não tivesse esse viés da propriedade. E é esse viés da propriedade que não vai tirar do papel nunca os mecanismos, porque a Caixa Econômica Federal, se tiver que avaliar do ponto de vista meramente financeiro, não vai aprovar. Tá, então, o cachorro girando atrás do rabo, né? Nem o privado tem interesse em fazer, porque ele não consegue retorno, o mesmo retorno econômico que ele consegue em outras áreas, então eu não consigo levar ele para a área histórica. Não, mas se eu deixar ele construir quanto ele quiser de altura do resto da cidade, né? E os mecanismos que nós temos hoje de financiamento acabam não sendo aplicáveis, além da questão de às vezes o profissional não saber fazer o projeto, né, que é bastante comum, a questão de que não vai entrar na caixinha e não vai encaixar lá na caixinha. Olha, a caixinha do metro quadrado é esse, o valor do imóvel é esse, né? Eu não consigo fazer isso e transformar em mercadoria. A Caixa Econômica Federal, que inclusive está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União, não pode aprovar. Não é que ela não queira, nem que ela não queira, ela não pode. O Ministério Público de São Paulo fez, dentro na nossa área de regularização fundiária, um convênio formal com a Caixa Econômica Federal, para trocar. Eles não queriam que nós embaçássemos os projetos corretos, que às vezes o promotor, que é da área jurídica, não é técnico,
vai lá e primeiro bloqueia para depois estudar. Então eles queriam ter um acesso entre os dois órgãos para não ter ações dessa natureza e poder atender as demandas do Ministério Público para evitar que empreendimentos financiados pela Caixa fossem barrados na Justiça. E de outro, nosso, para tentar quebrar algumas dessas barreiras. E a gente chegou à conclusão que, infelizmente, enquanto eu estiver vendendo um imóvel financiado, ele vai ter que seguir as regras do financiamento. Então, não dá para trabalhar de outra forma, infelizmente. Eu acho que é isso, né? Obrigada, doutor Dauri. Mais alguma pergunta?